Bom dia, alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso com a professora Amanda. Vamos lá. Aula passada eu postei lá no grupo um texto falando sobre a diversidade religiosa. Então hoje vamos explicar o texto. No Brasil, até 1891, ele declarou ou teve uma religião oficial, que era o catolicismo. Logo, todos que viviam no Brasil tinham que seguir essa religião, porque era a religião oficial do país, que era o catolicismo. Mas a partir de 1891, o Brasil instituiu, na sua Constituição, o Estado laico. Professora, o que é o Estado laico? Está lá no texto. O Estado laico nada mais é do que uma liberdade maior de culto religioso. Então, passou-se que o Brasil deixou de ter essa religião oficial, na Constituição, tá? Deixou de ter essa religião oficial na Constituição e passou a um culto eclético, né? O que é um culto eclético, professora? Ele respeita qualquer forma de culto religioso. Então, a diversidade vamos dizer assim, o respeito, sempre houve diversidade religiosa, mas o respeito a essa diversidade passou-se a existir a partir de quando o Brasil instituiu o Estado laico. Então, a gente não tem uma religião oficial, até porque a gente tem presente, no nosso dia a dia, inúmeras formas de culto religioso. Então, vamos lá. A partir de 1891, o Brasil instituiu o Estado laico. Então, o Brasil passou a respeitar qualquer forma de culto religioso, ok? Então, como se deu o processo dessa diversidade religiosa? Vamos dizer que foi a partir de uma miscigenação cultural. Durante muito tempo, o Brasil recebeu vários imigrantes, vindos de vários lugares do mundo. E quando esses imigrantes chegavam aqui no Brasil, não só traziam as bagagens e a esperança de uma vida nova, não. Traziam consigo também sua cultura, seus cultos religiosos, seus deuses e assim sucessivamente. Então, o Brasil é uma miscigenação cultural enorme. A gente tem várias formas de culto religioso, a gente tem várias formas de pensamento, a gente tem várias culturas aqui misturadas, com outras culturas aqui no Brasil, E daí houve o surgimento dessas novas religiões, Que hoje a gente basta sair na rua, é que a gente vê várias nomenclaturas de igreja que, em si, alguns termos são bem parecidos e outros não são. Mas hoje no Brasil a gente continua tendo o catolicismo, que é uma religião muito presente. A gente tem o protestantismo, a gente tem o espiritismo, a gente tem, vamos dizer assim, o luteranismo, E a gente tem várias formas de religião, E cada dia mais a gente encontra sempre uma religião nova a seguir. A gente tem o judaísmo, a gente tem o cristianismo, a gente tem o budismo, a gente tem uma infinidade de religiões presentes no país devido a essa miscigenação cultural. Agora, qualquer forma de preconceito a essa diversidade religiosa ou qualquer forma de violência ao culto, que cada pessoa professa, é crime e está na Constituição. O direito a professar sua fé, a fé que você acredita, e o direito a culto é um direito inviolável. Então, quando eu pratico algum ato de preconceito contra a religião do meu próximo, eu estou praticando um crime e posso ser processada por isso, porque eu estou praticando o crime contra a religião alheia. A gente tem que respeitar aquilo que a gente não conhece, que é tido como diferente. Porque quando a gente tem uma fé e professa ela, a gente tem pleno conhecimento sobre essa fé. Mas a gente tem que entender que existem inúmeras formas de culto religioso. Todos eles têm a sua forma vamos dizer assim, de prosseguir, os seus métodos, as suas peculiaridades. Então, quando a gente não conhece uma outra religião, a gente deve respeitá-la acima de qualquer coisa, porque a gente não tem domínio sobre ela, a gente está acostumado com a nossa fé. Então, a diversidade religiosa vem no Brasil devido a essa miscigenação muito grande de povos que entraram de forma, vamos dizer assim, legal e ilegal. Que a gente tem que lembrar também que alguns povos vieram para o Brasil, como imigrantes, na esperança de ter uma vida nova.
e outros foram trazidos de forma violenta, como foi o caso dos escravos, né? Isso que foi trazido para o Brasil para o trabalho escravo, o trabalho forçado. Eles foram retirados da sua terra natal de forma forçada e violenta, mas trouxeram também consigo a sua cultura, né? E o seu culto religioso. E aqui no Brasil a gente tem algumas religiões que são, né, de cunho africano, que foram trazidas para cá, que é o candomblé, a umbanda, a toré, são religiões de cunho africano que foram trazidas e que aqui no Brasil, né, aderiram a alguns significados, né, que encontraram aqui no Brasil e se tornou uma religião, como o candomblé, como eu falei, e a umbanda. E a gente tem várias outras religiões de cunho que foram trazidas, como o próprio catolicismo, como eu falei, que foi uma religião oficial por muito tempo no país. Ela foi trazida pelos portugueses durante o descobrimento, com os jesuítas. Então a gente tem que entender que a religião também é uma construção histórica. E o Brasil possui diversas religiões, porque foram trazidas por diversos povos aqui no país. E foram construindo, né, os seus conceitos históricos, e hoje a gente pode encontrar em qualquer lugar, assim a gente saia na rua, várias nomenclaturas religiosas, né, com muitos preceitos parecidos e outros divergentes. Então, o que a gente tem que entender dessa diversidade religiosa tão grande no país, que é um processo de construção histórica e que nós, como cidadãos, devemos respeitar tanto a nossa como a gente quer que os outros respeitem a nossa religião, a gente deve respeitar a religião do próximo também, tá? Aí eu vou passar uma atividade que vai ser uma pesquisa para vocês, tá bom? E espero que vocês leiam o texto novamente com atenção, assistam o vídeo também com atenção e façam a pesquisa e me retornem a atividade assim que fizerem, tá certo? Um bom dia e bons estudos!